Você já parou para imaginar qual que é realmente o segredo por trás das rotinas de grande sucesso? Neste vídeo eu vou te apresentar 7 ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para tornar minha rotina muito mais fácil e saudável. O que quer dizer isso? Não quer dizer uma rotina que vai somente me tornar mais próspero financeiramente, ou que vai melhorar meu emocional, ou que vai me ajudar a concluir aquilo que eu programei. Não é somente isso, é tudo em conjunto. Porque quando eu falo isso, a gente precisa utilizar ferramentas que facilitam o nosso gerenciamento de atividades. E basicamente tudo que a gente faz hoje em dia são atividades, né? Desde leitura, estudo, meditação, atividades de trabalho, academia, isso tudo faz parte da sua rotina diária. Então, se você não gerencia essas atividades da sua rotina diária, você tem um sério problema na sua frente, porque provavelmente se você não gerencia, você não consegue concluir aquilo que você se propôs a fazer. E isso eu te digo porque eu já passei por isso. Eu já passei por situações onde eu achava que, basicamente, eu colocando na minha cabeça aquilo que eu tinha que fazer, eu ia conseguir fazer tudo, mas isso não é uma realidade. Você acaba deixando passar uma coisa ou outra. Então, por isso que hoje eu vou te apresentar essas 7 ferramentas. E essas 7 ferramentas são ferramentas que saem do nível básico, que você vai conseguir utilizar facilmente, até ferramentas que são para o nível avançado. Precisam de realmente você utilizar elas diariamente para que você entenda como elas vão te ajudar no seu dia a dia. E a primeira delas se chama Room Research. O Room Research, para mim, talvez seja a ferramenta mais difícil que eu vou apresentar para vocês hoje nesse vídeo. E por que que é mais difícil? Basicamente, ela trabalha com um método que chama Zettelkasten. Inclusive, se eu estiver falando errado, depois vocês podem pegar aqui na descrição, que eu vou deixar aqui para vocês. Esse é um método que basicamente faz com que você escreva, com que você coloque seus pensamentos, seus estudos, de quase a mesma forma que seus neurônios se comunicam. Tá? Então, para que isso serve? Você tem toda uma estrutura neural que elas se conectam às informações para que você tenha facilidade de encontrar essas informações depois. Eu não sou um expert nessa metodologia. Então, se vocês quiserem saber mais, realmente sugiro vocês descerem aqui no link, clicarem para saber mais sobre essa metodologia como um todo, mas que na prática fica muito bom de você colocar todos os conteúdos que você está estudando, que você está aprendendo, notas, etc. Tudo que você estiver fazendo no seu dia, que necessite de anotar algo, inclusive da sua empresa, do seu pessoal, dos seus estudos, você consegue colocar nessa ferramenta e você consegue linkar um conteúdo no outro. Então, por exemplo, eu linko meus cursos junto com os livros, e aí nisso vai ter conteúdo dentro de cada um dos livros que eu leio, que vão estar linkados com conteúdos que fazem parte de cursos que eu realizo. Então, automaticamente, quando eu pesquiso algo nessa minha rede de conhecimento, né, eu consigo encontrar, procurando por apenas uma palavra-chave, tudo aquilo que eu já estudei sobre esse assunto. Isso é muito fera. Só que enquanto você está iniciando, é realmente uma plataforma um pouco mais difícil de ser utilizada. Ela leva tempo para você construir sua estrutura, algo que faça sentido para o seu dia a dia. Então, não se decepcione. Se você começar a utilizar o Research, gaste seu tempo aprendendo e praticando todos os dias com ele, que é o que eu faço. E até hoje eu não sei tudo. Então, pode ter certeza que, à medida que você for utilizando, você vai estar aprendendo muito mais. Fechou? A segunda ferramenta, uma ferramenta que muitas empresas utilizam para gerenciar times, gerenciar posts no YouTube, artigo, blog, gerenciar time de marketing e muitas outras coisas. Mas eu, Arthur, eu utilizo basicamente essa ferramenta que eu vou falar agora o nome para vocês, para gerenciar mais metas pessoais, metas de relacionamento, metas de empresa minha, né? Metas de empresa minha pessoal, salvar artigos que eu quero ler depois, salvar vídeos de YouTube que eu quero olhar depois também para estudar, cursos, fazer um tracking de tudo que está acontecendo na minha vida. Então, assim, eu defino lá, ler 12 livros por mês. Então, por lá, eu escrevo lá os 12 livros que eu vou ler, 12 livros por ano, né? Então, eu escrevo lá quais são os livros que eu vou ler e eu vou acompanhando se aquelas leituras estão realmente sendo finalizadas. E lá eu coloco tudo que está acontecendo no meu dia a dia conforme o planejamento que foi desenvolvido. Ah, Arthur, mas por que você não faz isso no Research? Porque o Research é muito melhor para mim focar em somente conhecimento, em anotações. E coisas relacionadas a metas da minha vida, das minhas empresas, eu coloco tudo no Notion ou mesmo aonde fica o nosso time, que vai ser a próxima ferramenta que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? E dentro do Notion também você tem a capacidade de usar diversas extensões do Google Chrome e outros navegadores para facilitar você salvar esses artigos, esses vídeos no YouTube, essas informações que você necessita de visualizar depois, que você não tem tempo para conseguir realmente focar em prestar atenção no artigo ou naquele vídeo que você escolheu, fechou? A terceira ferramenta, que é muito parecida com o Notion, mas que eu acho muito melhor para gerenciar equipes, é a plataforma que chama ClickUp. Tá? Eu já usei diversas plataformas e o ClickUp foi o que atendeu melhor a necessidade da minha empresa. O que é isso, Arthur? O ClickUp basicamente
basicamente é uma ferramenta de gestão de pessoas, tarefas, tempo, etc., que facilita você colocar todas as atividades que você quer se planejar com a sua equipe dentro da plataforma e dividir isso em equipes, em espaços, em pessoas, etc., e você manter sempre ciente do que está acontecendo na sua operação, né? Eu, Arthur, e a nossa empresa, hoje trabalhamos com metodologias ágeis, então vai depender muito de departamento para departamento qual metodologia ágil que a gente usa. Mas, por exemplo, em marketing, a gente sempre foca em utilizar a metodologia Scrum, onde a gente tem sprints bem definidas de 1, 2 semanas no máximo, tá? Porque marketing realmente a velocidade de entrega é muito maior do que, por exemplo, um time de tecnologia, né? Então eu trabalho com 1, 2 semanas de sprint e a gente coloca lá o backlog de atividades e naquela sprint específica cabe X atividades. Então o time vai ficar ciente do que precisa ser feito para aquelas 2 semanas, dá para frente, e automaticamente eles vão conseguir ter uma visão do aonde que eles têm que realmente focar. Então essa ferramenta para mim hoje é um divisor de águas nas empresas que sempre procuram fazer gerenciamento de equipe, metodologias, tarefas e assim por diante. Até gestão de agenda, integrações com outras plataformas o ClickUp tem. Então eu garanto para vocês, se vocês utilizarem o ClickUp, vocês vão conseguir ter uma visibilidade muito melhor do que está acontecendo na sua empresa ao longo do tempo. Fechou? A quarta ferramenta é a ferramenta que talvez muitas pessoas já conheçam, mas que eu utilizo há muito tempo. Há muito tempo. Isso na minha rotina se tornou algo assim essencial, né? Que é o To-Do List. To-Do List, basicamente, eu me planejo com uma semana de antecedência todas as atividades que eu tenho que fazer para a semana, assim, no pessoal, né? Então, por exemplo, Arthur, tem que ir no supermercado, vai estar no To-Do List? Vai. Por quê? Porque eu tenho toda a minha gestão de tempo, né? Então, se eu não colocar todas as atividades que eu preciso fazer ao longo da semana dentro de um To-Do List, né, dentro de uma lista de atividades e organizar elas com prioridades diferentes, eu acabo me perdendo. Então, o que eu faço lá? Eu separo por prioridades o que eu vou fazer, por exemplo, na parte da manhã, primeiro, né? E vou colocando, prioridade máxima. Geralmente, prioridade máxima é o que eu faço na parte da manhã. Então, eu focar em estudo, resolução de problemas iniciais, que tomam pouco tempo, né? Então, isso eu sempre foco na parte da manhã. Vai também a parte de leitura, de meditação, de estudar alguma coisa relacionada a emocional, espiritual, etc. Eu sempre coloco essas coisas para minha parte da manhã, que é onde eu tenho um foco maior. E depois que eu termino de fazer isso, vem as atividades que são atividades da mesma importância, né, praticamente, mas que necessitam de mais tempo, que não necessitam de fazer parte tanto da sua rotina, né? Que você precisa fazer, mas que não necessariamente é parte da sua rotina e é obrigatório. Você tem que seguir aquela sequência de atividades para conseguir concluir. Também tem uma importância muito grande, mas que geralmente demora um pouco mais de tempo para poder ser realizada, tá? Então, eu sempre coloco essas atividades para depois da minha rotina, para que eu possa realmente sentar, focar naquilo que eu preciso fazer e garantir que essas atividades elas não sejam deixadas para depois também, beleza? Eu coloco tudo em ordem, eu vou colocando lá rotina das atividades da empresa que são essenciais, que demoram mais tempo, e depois ali coisas que eu tenho que lembrar do meu dia a dia, né? Então, poxa, eu acordei de manhã, lembrei de uma coisa, de uma ideia, eu coloco no to-do list para poder validar. Então, isso é muito importante você fazer, porque acaba que ela é um apoio que você tem no seu dia a dia para lembrar sempre das coisas que você tem que fazer. Poxa, você tem já o ClickUp, já tem o Notion, já tem o Research. Por que você usa o To-Do List? Porque o To-Do List é muito rápido e fácil e eu consigo lá colocar só atividades. Eu não foco mais em nada no To-Do List, é só atividade e priorização das minhas atividades. Se eu tenho uma atividade relacionada à empresa, que ela necessita de estar junto com as atividades da equipe, eu coloco no ClickUp. Mas se é algo que eu preciso ter visibilidade no meu dia a dia, eu coloco no To-Do List, eu vou alimentando o ClickUp ao longo do tempo, até para ter uma gestão do meu tempo muito mais efetiva nos inícios dos meus dias, né, e semanas, obviamente, né. Então eu uso o To-Do List para poder suprir essa necessidade inicial, tá? Então eu recomendo muito para quem quer começar a ter uma rotina muito mais definida, utilizar o To-Do List. E a próxima ferramenta que eu vou falar com vocês, que é basicamente uma coisa que a maioria das pessoas hoje já utilizam nas empresas que elas trabalham. Inclusive, você não precisa ser um empresário para utilizar isso, você pode utilizar isso no seu dia a dia o tempo todo, tá? E essa ferramenta se chama Google Agenda. Se você já utiliza a sua agenda, já determina lá, poxa, as reuniões que você tem que fazer, etc. Agora você também pode colocar alguns compromissos que são seus pessoais. Então, por exemplo, defina sua rotina na sua agenda para que você pelo menos tenha um foco ali de horário para poder fazer cada atividade. Eu sempre misturo o To-Do List com a agenda, porque o To-Do List, basicamente, ele tem as principais atividades que eu tenho que fazer, uma descrição
subscrição de cada uma delas e a agenda organiza aonde que eu posso encaixar essas atividades. Então, às vezes, a atividade é muito pequena, eu não encaixo na agenda. Mas quando a atividade é maior, eu já coloco para encaixar na agenda. Por quê? Porque aquele tempo que eu vou gastar ali 1 hora e meia, 2 horas com aquela atividade específica, eu vou ter que colocar na minha agenda que aquele horário está ocupado para que todo mundo tenha ciência e para que a minha cabeça tenha ciência e que naquele momento eu tenho que focar naquela atividade. Tá? Então isso é muito importante. Não deixe de organizar sua agenda e seus dias, que isso impacta diretamente a sua produtividade ao longo da sua semana, beleza? Agora eu vou falar com vocês uma ferramenta que eu uso basicamente só para ler, tá? E fazer algumas atividades específicas, que é o Pomodoro. Na verdade, o Pomodoro é a metodologia, mas é o Pomodoro App, né? Eu utilizo ele hoje para poder gerenciar o tempo de leitura que eu tenho e ver se eu estou lendo 50 minutos por dia realmente. Então, sempre que eu começo a ler ou fazer uma atividade que eu preciso fazer um tracking do meu tempo, né? Um rastreamento do quanto tempo eu estou gastando para aquilo, eu geralmente coloco o Pomodoro para rodar e deixar o tempo lá avisando que acabou 25 minutos, descansa 5 minutos, faça mais 25 minutos para garantir que você tenha um período de aprendizado melhor, né? Então, eu sempre utilizo o Pomodoro para poder me auxiliar nessas tarefas. E nessas últimas duas ferramentas que eu vou falar agora, são duas ferramentas que eu utilizo muito mais para minha empresa, né? E muito mais para estarem aqui com você, tá? E o que é isso? Primeiro ponto, a ferramenta que eu vou falar agora chama Loom, tá? O Loom, basicamente, é uma ferramenta de gravador de vídeos, né? Como eu estou gravando com vocês aqui agora, eu gravo pelo Loom e dentro dele eu consigo compartilhar com minha equipe, eu consigo editar o vídeo, colocar thumbnail, colocar imagens diferentes e diversas outras coisas. Eu utilizo hoje mais para poder gravar para o YouTube, gravar transferência de conhecimento para a equipe, treinar minha dicção, minha oratória. Então eu gosto muito de usar o Loom para isso, tá? Então ele é muito mais profissional do que somente pessoal. E a última plataforma que eu recomendo muito que vocês utilizem com o time de vocês, que é o Miro, tá? O Miro é uma plataforma de, vamos colocar, desenvolvimento colaborativo, né? O que seria isso? Basicamente um quadro, né? Um board que você cria diversos boards diferentes e dentro desses boards você pode criar listas de Kanban, fazer desenho, fazer processos, então desenhar fluxogramas para poder estruturar uma operação, um departamento, um passo a passo de um time. Então dentro do Miro você pode trabalhar de muitas formas e todas elas vão ser colaborativas com a sua equipe. Então depois que você termina de fazer alguma coisa no Miro, você ainda pode compartilhar com aquela equipe que você deseja, gravar um vídeo em cima, fazer uma reunião do Zoom em cima, que vai te ajudar muito a poder compartilhar conhecimento com a sua equipe e traçar uma jornada muito mais bem definida para novos processos, transferência de conhecimento e outros diversos cenários. Então, eu recomendo muito a utilização do Miro, tá? Tem outras plataformas que a gente pode utilizar também, só que essas plataformas não vão te ajudar tanto na produtividade como eu queria focar nesse vídeo agora. Mais para frente, eu vou compartilhar com vocês outras plataformas que vão ajudar vocês a fazer um melhor gerenciamento do time ainda, né? Que vão ajudar vocês também a fazer integrações, automações de processos, etc. Que vão estar ligados mais à área de gestão de empresas, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês também no futuro para que vocês possam utilizar na empresa de vocês e crescer cada dia mais, que é o nosso objetivo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário sobre a plataforma que você já usa, sobre como que você trabalha com a sua rotina no dia a dia e curte o vídeo para que muitas outras pessoas recebam esse conteúdo e possam realmente otimizar a rotina delas e ter um dia a dia muito mais próspero, muito mais bem definido e sem preocupações. Porque quando você já tem tudo bem definido, suas preocupações somem. Você só segue aquilo que você tem que seguir e que você se propôs a fazer. Então não deixe para depois algo que vai fazer uma baita de uma diferença para sua vida, tá? Então assim, eu te recomendo utilizar essas ferramentas. Se não for essas, tem outras no mercado. Se você achar, poxa, Arthur, essas ferramentas são caras, beleza. Deixa aqui seu comentário que eu vou te indicar uma de graça para que você possa aplicar na sua empresa. Fechou? Um abraço para todos, até a próxima.